E aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá tudo bem com vocês? Vamos lá. Mais uma aula de Direito Penal. Tô gravando o máximo, com a maior rapidez possível, para poder você ter o máximo de conteúdo no menor tempo e esse conteúdo ser aproveitado para os concursos que você vai fazer daqui para frente. Então, se eu tô me esforçando, se o Fernando tá se esforçando, se o galera do EVP tá se esforçando, se esforça também. Vai dar tudo certo. A gente tá falando, na realidade, sobre reabilitação. E eu vou falar só um pouquinho, turma, acho que nem 3 minutos, para a gente concluir reabilitação. E se você entrou nesse vídeo porque quer assistir só reabilitação, pegue, por favor, da metade para o final da aula passada, do vídeo passado. Agora, se você está assistindo com tudo, bora assistir com tudo e bora resolver questões. Bora lá. Turma, então a reabilitação, ela é um instituto hoje muito mais utilizado para que o indivíduo tenha direito à volta para dirigir o veículo, a possibilidade de volta a exercer um cargo, função, emprego público, ou ainda o poder familiar, tutela e curatela em relação a outros indivíduos. Porque o principal objetivo da reabilitação foi revogado pela LEP. Não se usa mais o artigo 93 do Código Penal. E qual é o principal objetivo da reabilitação? É garantir o sigilo da condenação anterior. Por que não se usa mais a reabilitação do Código Penal para esse fim? Não se usa mais para o fim de guardar sigilo da condenação, exatamente porque a LEP garante o sigilo da condenação quando extingue a pena. É diferente do Código Penal, que exige 2 anos depois que extingue a pena e ainda exige requerimento. Portanto, não se usa mais, se usa a LEP para esse fim de guardar sigilo. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre a revogação e depois a competência, que aí é matéria de processo penal, mas é só para você saber. Revogação da reabilitação. A reabilitação será revogada de ofício ou mesmo mediante requerimento do Ministério Público se o reabilitado for condenado como reincidente por decisão definitiva a pena que não seja de multa. Em outras palavras, caso o indivíduo seja novamente condenado por outro crime e essa nova condenação como reincidente, certo? E a gente já explicou o que é a reincidência. Se o indivíduo foi condenado novamente como reincidente por outro crime, e a pena aplicada a ele não foi pena de multa, foi outra pena que não a pena de multa, o juiz pode revogar essa reabilitação, seja de ofício, seja a requerimento do Ministério Público. Tudo bem? Então, revoga a reabilitação significa que a situação anterior, ela volta. Por exemplo, vai voltar, mesmo assim, o sigilo vai deixar de existir da condenação anterior, o sigilo vai deixar de existir, e ele pode deixar de exercer cargo, emprego, função pública, poder familiar, tutela, curatela, ou ainda o próprio direito de dirigir. E, professor, e se eu for pedir a reabilitação, quem é o competente? É o juiz das execuções penais? Não, pessoal. Nos termos do artigo 743 do Código Penal, o juiz competente para a reabilitação, para o pedido da reabilitação, é o juiz da condenação. Eu já expliquei para vocês que quando o juiz me condena, exaure a instância dele. Significa que ele não vai mais mexer naquele processo. Ele remete os autos do processo para o juiz da vara das execuções penais. Só que em relação à reabilitação, a gente vai pedir ao juiz da condenação e não ao juiz da vara das execuções. Sendo assim, pessoal, a gente vai resolver agora várias questões sobre esse tema. Todas as questões caíram em 2013. Eu estou pensando aqui, eu acho que eu vou até acrescentar algumas questões a mais, mesmo de 2012, se eu notar que algum dos temas que a gente abordou aqui não foi trabalhado em questão. Porque questão é bom porque revisa, né, com vocês. Então, beleza, bora lá. Segunda questão, 2013, PM, Goiás, cadete da Polícia Militar. Em relação ao livramento condicional, segundo o Código Penal, as penas que correspondem a infrações diversas não se somam para efeitos de concessão do benefício. Turma, a gente viu que o livramento condicional é a possibilidade de você cumprir o restante da sua pena fora da prisão. Daí porque é livramento. Só que não é um livramento absoluto, é um livramento condicional. Para que você obtenha um livramento condicional, além dos requisitos subjetivos de bom comportamento penitenciário, de reparação do dano, é necessário que você cumpra parte da pena. Se não for crime hediondo ou equiparado e você é primário, que você cumpra 1/3 da pena. Se não for crime hediondo ou equiparado e você é reincidente, que você cumpra metade da pena. Se for crime hediondo ou equiparado, você cumpra 2/3.
Agora vamos supor que você está cumprindo pena por 2 crimes. As penas devem ser somadas para servir de base de cálculo para esse 1/3, metade ou 2/3. Então quando ele fala não se somam, isso está errado. E a gente coloca o artigo 84 para a gente ler depois. E lógico que é do Código Penal. B. A reparação do dano não é condição para a obtenção do benefício, do livramento condicional, mesmo ocorrendo prejuízo à vítima. Falso, pessoal. Eu falei para vocês que o Código Penal a todo tempo está incentivando a reparação do dano. E lá no artigo 83, inciso 4, também do Código Penal, é colocado, turma, a reparação do dano ou a comprovada impossibilidade de fazê-lo como condição para a concessão do livramento condicional. C de casa. O juiz poderá conceder o livramento condicional quando comprovado bom comportamento satisfatório do condenado durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a sua própria subsistência mediante trabalho honesto. Essa aqui está totalmente correta. E a gente pode analisar que foi cópia do artigo 83, inciso 3º do Código Penal. Então a C, ela é a resposta correta. Próximo item. D. Haverá revogação obrigatória quando o beneficiado foi irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. Turma, se o indivíduo foi condenado a crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade, não é uma revogação obrigatória. A revogação é uma revogação facultativa. E onde é que está isso, professor? Essa revogação facultativa está no artigo 87. Ora, se o indivíduo foi condenado por outro crime a pena que não seja pena privativa de liberdade, é plenamente possível que ele cumpra o livramento condicional e essa nova pena. Só não dá para ele cumprir o livramento condicional se for o outro crime for punido com pena privativa de liberdade, porque aí ele vai ter que cumprir no presídio e não em livramento condicional. Então, nesse caso, é um caso de revogação facultativa. Portanto, está errada. Terceira questão. Terceira, turma, porque a primeira a gente resolveu no começo do módulo, não sei se vocês lembram. Terceira questão. Sentença penal condenatória determinou a aplicação da sanção de pena privativa de liberdade ao réu e a decretação de perdimento de bens, que nos termos da lei acabaram por afetar seus familiares, exatamente no montante do patrimônio transferido pelo réu. Considerando essa situação hipotética, os princípios constitucionais que regem o direito penal, assinale a opção correta. Ora, pessoal, aqui está trabalhando com o artigo 5º, inciso X, LV, ou seja, 45 do Código Penal, ou da Constituição Federal. E o artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, ele fala: a pena não passará da pessoa do condenado, salvo a decretação de perdimento de bens que vai se estender até o limite do patrimônio transferido. Ora, a pena não passará da pessoa do condenado. Esse é o princípio da responsabilidade pessoal. A pena não passará da pessoa do condenado, que alguns chamam também, alguns enxergam também como esse princípio, como o princípio da intranscendência. Transcender significa ir além, como eu já falei para vocês. Intranscendência significa não ir além. A pena não passará da pessoa do condenado. Isso significa que meus filhos, que os meus irmãos, os meus pais não podem se responsabilizar por uma pena que eu sofri. Só que esse princípio, ele diz que a decretação de perdimento de bens, que é uma pena restritiva de direito, pode ser estendida aos herdeiros até o limite do patrimônio transferido. Será que isso é inconstitucional? Turma, primeiro, isso não é inconstitucional porque esse dispositivo, o artigo 5º, 45 da Constituição, ele é proveniente, pessoal, do poder constituinte originário. E o poder constituinte originário, ele não traz, pessoal, ele não pode ser inconstitucional, porque como você aprende direito constitucional, o poder constituinte originário pode tudo. Então já não é inconstitucional por isso. Então não tem problema, caso o apenado morra, aí o patrimônio vai ser a morte, diz o direito civil, que quando ocorre a morte,
já se transfere automaticamente o patrimônio do de cujus para os herdeiros. A sentença que declara transferido o patrimônio, como eu falei, é uma mera sentença declarativa e não constitutiva. Ela não constitui nada, ela declara o que a lei já manda. Então, se o apenado morreu, transfere o patrimônio imediatamente para o condenado, para os seus herdeiros. Acontece que pode ser executado, os herdeiros podem ser executados, para eles pagarem perdimento de bens até o limite do patrimônio transferido. Então, o item A diz assim: a imposição da pena privativa de liberdade ao réu e não aos seus familiares que não praticaram crime corresponde à aplicação integral do princípio da individualização da pena. Falso, pessoal. O princípio da individualização da pena, ele vem dizer que a pena deve ser individualizada para cada condenado. Ou seja, não dá para dizer, tá todo mundo no mesmo barco, vai todo mundo cumprir pena desse jeito. Não dá. Uns têm direito a livramento condicional porque tem bom comportamento penitenciário, outros não têm porque não preencheram os benefícios, um vai para regime inicial, vai se fazer exame criminológico para identificar isso. Então veja, o que o princípio da individualização da pena diz que a pena do indivíduo deve ser individualizada. O princípio que diz que a pena privativa de liberdade não vai se estender aos seus familiares é o princípio da responsabilidade pessoal, ou ainda o princípio da intranscendência, que diz que a pena não passará da pessoa do condenado. Tudo bem? Então bora lá. B de bola. A imposição do perdimento de bens aos familiares do condenado acabou por não observar o princípio constitucional da personalidade ou da responsabilidade pessoal. Tá falso, pessoal. Porque é o próprio dispositivo, artigo 5º 45 da Constituição Federal, que diz que a pena de perdimento de bens pode sim passar para a pessoa dos herdeiros até o limite do patrimônio transferido. Então, observou sim e é constitucional. Então está errado. C. A extensão dos efeitos da condenação com a decretação de perdimento de bens afetando os familiares do condenado não poderia ocorrer em virtude da necessidade de se observar o princípio constitucional da legalidade estrita. Falso, pessoal. E falso também por conta do princípio. Que a legalidade estrita vai dizer não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Sem lei, não há crime sem lei, não há pena sem lei. D de dado. O fato de a pena privativa de liberdade ter atingido apenas a pessoa do condenado, com extensão aos familiares da obrigação de reparar o dano, atende integralmente o que prescreve o princípio constitucional da personalidade ou da responsabilidade pessoal. Exatamente. Essa está correta. Está correta com base no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Então ela já responde o item D, já responde o item B, porque o item B ele se contradiz, o princípio ele próprio não pode se contradizer ele próprio, né? E o princípio da personalidade ou da responsabilidade pessoal é um princípio implícito na Constituição vigente. Não é implícito porque esses princípios estão previstos no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Então não é implícito. Por isso que a resposta está correta, a letra D de dado. Próximo item, quarta questão. O pagamento da pena de multa deverá ser revestido à instituição financeira lesada pelo delito. Falso, turma. O pagamento de multa é feito ao Fundo Penitenciário Nacional. Eu fiz uma tabelinha para vocês, diferenciando a prestação pecuniária, que é uma PRD, da multa. E uma das diferenças foi, a PRD, a pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária, ela é você pagar para a vítima ou os dependentes dela. Já a multa é pagar para o Fundo Penitenciário Nacional. Professor, e onde é que está isso? Isto está no artigo 49 do CPP, no artigo 49 caput do Código Penal. No artigo 49 caput do Código Penal. Existe uma lei complementar, pessoal, que é a Lei Complementar 79 de 94, que ela regulamenta o Fundo Penitenciário Nacional. E essa lei que regulamenta o Fundo Penitenciário Nacional, no artigo 2º, inciso 5, ela fala que a pena de multa
vai ser recolhida ao Fundo Penitenciário Nacional. Artigo 2º, inciso 5. Então, bora lá. Quinta questão. Quinta, super polêmica, principalmente o item A, super difícil. Acho que é o item A, é o item A mesmo. Bora lá. Assinale a opção correta com referência às penas, suas espécies, combinação, aplicação e efeitos. A. O recente pronunciamento dos tribunais superiores consolidou-se no sentido da impossibilidade do julgador, na aplicação da pena, compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Turma, isso está falso. Bora com calma. Eu disse para vocês que, de acordo com o artigo, salvo engano, 67 do Código Penal, se o juiz notar que há concurso de agravante e atenuante, em outras palavras, se o juiz, ao aplicar minha pena na dosimetria da pena, está na segunda fase e nota que há tanto agravante como atenuante, o que o juiz deve fazer é aplicar a pena, aproximar a pena de acordo com as circunstâncias preponderantes. E quais são as circunstâncias preponderantes? RPM, lembra que eu até brinquei, eu disse, se você quer decorar, lembre daquele grupo RPM, eles vão até fazer show aqui em Fortaleza. RPM significa reincidência, personalidade e motivos do crime. Então as agravantes e as atenuantes ligadas à reincidência, à personalidade do agente e aos motivos do crime, elas são preponderantes. Então a pena deve aproximar-se mais da agravante ou da atenuante de acordo com a que prepondera. Pois é. Então, no direito penal, não haveria a compensação de agravante com atenuante. Acontece que vocês sabem que o nosso judiciário, infelizmente, ele legisla, né? O legislador diz alguma coisa e o judiciário, dependendo do caso concreto, vai e diz outra e não quer nem saber, criando lei mesmo, inovando positivamente o ordenamento jurídico. O judiciário, ele só pode inovar negativamente o ordenamento jurídico. O que é inovar negativamente o ordenamento jurídico? É exatamente declarar inconstitucional as leis. Só que o nosso judiciário, além de inovar negativamente o ordenamento jurídico, ele inova positivamente o ordenamento jurídico, ele cria, né, leis. E aí, isso foi criado no HC, que é o HC 19.41.89 do STJ. E nesse HC, o STJ decidiu que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea têm igual valor. Então, uma pode compensar a outra. Então, o STJ ele tem a jurisprudência de que se a agravante e a atenuante tiverem iguais valor, se as duas forem preponderantes, pode uma compensar a outra. E o item A, pessoal, ele fala mais, e essa jurisprudência fala exatamente da reincidência, que é um agravante nos termos do artigo 61, que a gente já conversou, e a confissão espontânea, que é um atenuante nos termos do artigo 65, que a gente também confessou. A confissão, pessoal, eu até disse assim, é só você lembrar da pena, por que foi diferente a pena do Bola e do goleiro Bruno. Porque o Bola, ele simplesmente confessou o assassinato da Elisa Samúdio. Já o goleiro Bruno, ele se limitou a dizer assim, não fui eu que cometi, mas me sinto culpado. Aí a juíza não entendeu isso como uma confissão mesmo. Por isso que a pena não foi tão atenuada como foi a do Bola. B de bola. Então tá errado aqui a de avião, porque ele diz assim, o recente pronunciamento dos tribunais superiores consolidou-se no sentido de o julgador, na aplicação da pena, compensar, consolidou-se no sentido da impossibilidade de o julgador, na aplicação da pena, compensar. Não, o recente julgamento, que isso aqui é de 2013, foi exatamente na possibilidade de compensar a reincidência com a confissão espontânea. B de bola. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, a confissão qualificada... Professor, o que é a confissão qualificada? O próprio enunciado já define. Quando o réu, ao assumir o fato, apresenta como elemento que afasta a antijuridicidade da conduta imputada. O que é a confissão qualificada? A confissão qualificada é eu dizer, matei mesmo, mas matei em legítima defesa. A confissão qualificada é você assumir o crime
mas já embutir uma excludente de licitude, um excludente de antijuridicidade, uma discriminante, uma justificante, um estado de necessidade, uma legítima defesa e um estrito cumprimento de dever legal. Então, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, a confissão qualificada, quando o réu, ao assumir o fato, apresenta elemento que afasta a antijuridicidade da conduta imputada, não resulta em redução de pena ao réu pela incidência da atenuante da confissão espontânea. Essa aqui está correta. A jurisprudência ela entende que confissão qualificada não diminui a pena. Por quê? Porque é muito bom. Ah, matei, mas eu mato e aí quero logo me esquivar do crime. Não. Matei, mas não cometi crime não, porque eu matei em legítima defesa. Não, meu amigo, não é assim não. Confissão, a qualificada, ela não implica em uma redução de pena. Então essa está correta. C. A pena restritiva de direito é acessória e admite cumulação com pena privativa de liberdade com duração idêntica. Falso. Pena restritiva de direito está no artigo 44 do Código Penal. Ela não é acessória, ela é autônoma. Eu até disse para vocês que antigamente, que antes da reforma do Código Penal de 84, a pena restritiva de direito ela é realmente acessória da pena privativa de liberdade. Hoje, o caput do artigo 44 fala: a pena restritiva de direito é autônoma e substitui a pena privativa de liberdade. Então, quando fala que a pena restritiva de direito é acessória, já está errado. E admite acumulação com pena privativa de liberdade com duração idêntica, também está errado. Por que está errado? Porque a pena restritiva de direito ela é substitutiva. Substitutiva. Isso significa o quê? Que ela substitui a pena privativa de liberdade imposta. Não dá para aplicar as duas ao mesmo tempo pelo mesmo fato. Então a pena restritiva de direito é acessória, é autônoma e admite acumulação com pena privativa de liberdade com duração idêntica. Não admite. Podendo ser cumprida em menor tempo, desde que não inferior à metade. Aqui não tem nada a ver, não vou nem continuar, porque ela substitui. D de dado. As penas de interdição temporária de direito, pena de interdição temporária de direito, consistente na proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício, ou que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público, são aplicáveis apenas aos agentes que infringam os deveres próprios de profissão, de atividade ou ofício. Turma, essa é uma questão pegadinha. É uma questão mesmo para induzir a erro o candidato. Por quê? Porque se você for lá no artigo 56, diz exatamente isso. Diz lá no artigo 56 quais são as penas de interdição temporária de direito. E entre as penas de interdição temporária do direito tem a proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício, que dependa de habilitação. A gente até leu esse dispositivo. E ele diz aqui que é aplicada apenas aos agentes que infringam deveres próprios de profissão, atividade ou ofício. É praticamente o que está escrito na lei. Se você for olhar o artigo 56, é praticamente o que está escrito na lei. Só que aqui foi considerado errado e assim, não vejo nenhuma outra justificativa que ela é aplicada aos indivíduos que infringam deveres inerentes à profissão, atividade ou ofício. Em deveres inerentes são deveres próprios. Essa questão, no meu ponto de vista, como ela repete o que está escrito no artigo 56, ela era para estar correta. Só que a banca considerou essa questão errada. Eu, Sidney, lhe juro a você como eu ficaria na dúvida. Provavelmente eu teria marcado a outra porque é jurisprudência e eu sei que eles gostam muito de jurisprudência. Mas a D é a letra da lei, então ela era para estar correta. E assim, turma, eu trago essas questões mais polêmicas para vocês verem mesmo que o concurso ele é feito para derrubar mesmo o candidato, não é feito para fazer com que o candidato seja aprovado. Então essa, no meu ponto de vista, respeito o que está no artigo 56 do Código Penal, mas foi dada como errada pela banca examinadora. E é de Eva, o Código Penal
determina como efeito obrigatório e automático da sentença penal condenatória por crime de fraudar certame de interesse público a interdição temporária de direitos consistente na proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público pelo dobro do prazo do tempo da pena privativa de liberdade aplicada. Turma, tem alguns erros aqui nessa questão. Realmente foi inserido, e eu até coloquei aqui para vocês que a gente vai conversar mais na frente. Fala, nem coloquei, foi? Foi inserido, turma. Deixa eu olhar qual é o artigo, é o 311. Foi inserido no artigo, acho que é o 311 do Código Penal, a possibilidade, o crime de fraudar concurso público. Antigamente, aquelas quadrilhas especializadas de fraudar concurso público, fraudar vestibulares, eles não cometiam crime nenhum. Por quê? Por ausência de previsão legal. Só recentemente foi que foi inserido no Código Penal a possibilidade, a existência desse crime, aquele que frauda concurso público. Pois é, quem frauda concurso público pode ter a aplicação de uma pena restritiva de direito, que está no artigo 56, salvo engano é o inciso 5 do Código Penal, consistente na proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público. Então, se você é condenado por tentar fraudar concurso público, o juiz, ao te condenar, ele vai aplicar a tua pena e vai analisar se dá para substituir a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. E para esse crime de fraudar concurso público, é possível, é permitido que o juiz aplique a pena de interdição temporária de direito consistente na proibição de inscrever-se em concurso público, avaliação ou exame público. Essa questão, esse item então, ele tem duas coisas erradas. Quais são as duas coisas erradas que esse item tem? Primeiro, meus queridos amigos, não é um efeito obrigatório e automático da sentença penal condenatória. É uma pena, é uma PRD, é uma pena, não é um efeito automático e obrigatório da sentença. É uma pena e não um efeito. E também, além de ser uma pena, não existe essa possibilidade, essa previsão de um indivíduo ficar proibido de se inscrever pelo dobro do tempo de pena privativa de liberdade aplicada. Não existe essa previsão. É uma PRD e a gente viu que a PRD dura o tanto que duraria a pena privativa de liberdade aplicada. Então esse item, ele comporta duas afirmações erradas. O fato de ser efeito da sentença e não é efeito, é uma pena restritiva de direito, que substitui a pena privativa de liberdade, e o fato, pessoal, de ser aplicado pelo dobro da pena aplicada, que não tem essa previsão legal. Turma, com isso eu fico por aqui. Próxima aula a gente conversa sobre mais questões. Tchau, tchau e tudo de bom.